Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nossa aula será sobre o Microsoft Word, né? Da própria Microsoft, né? Eu estou usando aqui o Windows 10, né? E para a gente iniciar o Word, eu vou clicar aqui no botãozinho do iniciar e eu posso procurar aqui, eu vou digitar mesmo a palavra Word, né? Então aqui estou abrindo aqui a versão Word 2016, certo? Então ela abre desta forma, certo? Aqui é a primeira tela inicial do Word, certo? Aqui do lado esquerdo são os arquivos recentes, né, que temos aqui. Se eu quiser abrir já algum desses documentos, ou se quiser abrir outro documento, eu vou clicar aqui em abrir outro documento, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, eu tenho uns templates aqui, mas no momento nós estamos sem internet, bem dizer, e ele não carregou. Mas aqui teríamos outros modelos de templates, certo? Mas eu vou começar um documento em branco. Vou clicar aqui em documento em branco para a gente abrir então o primeiro documento aí do Word, certo? Então tá aqui. Essa é a interface, né, inicial do Microsoft Word, né? É bem interessante, né? Vamos começar aqui por baixo, né? Ó, aqui, logo abaixo na esquerda, nós temos aqui, ó, página 1 de 1, certo? Significa que o quê? Que meu documento tem uma página, né? E eu estou na página 1. Mas, ó, vou acabar aqui segurando o Enter, certo? E aí eu vou para a página 2, ó. Tá vendo essa separaçãozinha aqui? Significa que eu estou pulando para outra página. Então agora eu estou página 2 de 2, né? Eu vou voltar aqui para a primeira página. E aí ele informa que eu estou na página 1 de 2, né? Então eu vou clicar aqui, ó. Ele mostra que eu tenho duas páginas, né? Tá aqui a navegação, tá aqui, né? Como eu não tenho nenhum texto ainda digitado, ele só mostra as duas páginas em branco. Mas o que eu quero deixar aqui em evidência, né, é que nós temos aqui, ó, página 1 de 2, né? Então ele informa em que página nós estamos e quantas páginas tem no documento, né? Então no documento todo temos duas páginas, estou descendo para a última, né? E aí agora ele informa que eu estou na página 2 de 2. Vou apagar, né? Segurando o backspace e pronto, eu volto para a primeira linha aí da página 1 de 1, certo? Posteriormente eu vou começar a digitar aqui, por exemplo, Jairo Ferraz. Ó, veja que aqui do lado ele já informa que temos duas palavras. Então aqui é um contador de palavras. Ó. Quando eu clico, né, ele me dá algumas informações, como por exemplo, o documento tem apenas uma página, o documento tem duas palavras, caracteres, então cada letra, né, que se digita. Então nós temos, sem contar os espaços, temos 11 caracteres, contando os espaços, né, como tem gera aqui espaço Ferraz, temos 12. Quantos parágrafos? Temos um. E quantas linhas? Um. Certo? Então aqui me dá toda a estatística que tem o meu documento dentro do Word. É bem interessante essa parte. Por quê? Né? Então vamos supor que nós estamos fazendo aqui um resumo. Então aqui é o resumo. Né? E aí a gente fala que a aula de hoje foi expressa de uma forma, né? De uma forma fácil de absorção, né? E assim vai, certo? Você vai falando. Aí quando a gente tem um trabalho científico, né? Geralmente o resumo tem a quantidade de palavras necessárias ou mínimas e máximas, né? Para estar nesse resumo, né? E aí como é que a gente faz esse cálculo, né? Aqui ele já está calculando três palavras, né? Mas está contando com resumo. Então eu não quero que conte com resumo, então eu vou só selecionar, certo? Então quando eu seleciono aqui, né? Então ele está mostrando, ó, 12 de 13 palavras. Então eu tenho 13 palavras no documento todo, mas eu estou selecionado ali. E o que está em seleção tem uns 12. Então aí eu posso ver, né? Eu posso ter uma quantidade aqui de saber quantas palavras eu tenho. Então isso me faz ter um bom retorno
durante essa execução desse documento, né? Então eu também posso clicar aqui e mostrar quantos caracteres, ó. Então, ó, 12 palavras, ó. Lembre-se que essa é a parte que está selecionada, certo? Então nós temos aqui, ó, em uma página, 12 palavras, né? Quantos caracteres? 48. Então, tanto pode ser contado com palavras, como também em alguns eventos contados como caracteres, né? Com espaço ou sem espaço. E aqui está todas essas informações. Então, essa parte aqui é muito interessante para quando a gente está escrevendo um arquivo, né? Um documento, né? Que a gente precisa saber quantidade de palavras, quantidade de caracteres. Então, essa é a opçãozinha aqui na esquerda, certo? Do lado, nós temos aqui, ó, o dicionário, né? Aqui, ortografia, então não tem nenhuma palavra errada, mas vamos começar. Solari, rio, muito, pouco, ó, pronto, uma palavra errada, né? Então aqui ó, já mudou, certo? Ó, o Word encontrou erros de revisão de texto. Então esse botãozinho aqui é revisão de texto. Então eu vou clicar nele, ele vai selecionar um em aqui, ó. Aí ele já me diz aqui, ó, que tá errado. Era para ser em, né? Ou outra palavra, iam, né? Então ele dá uma alternativa aqui, você pode alterar, ou você pode ignorar, ou você pode até adicionar no dicionário do Word essa palavra que está errada aqui, né? Então, como eu sei que está errado, eu posso corrigir ela, né? Solari riu muito pouco em casa, por exemplo, certo? E aí, essa parte aqui é ortografia, né? Do mesmo jeito que tem ortografia, né? Tem a revisão do texto, né? Se o texto está escrito de forma errada, né? Na parte do português, né? Claro que está em português aqui Brasil, né? Então a gente pode também mudar um idioma para outro, né? Então aqui nós temos vários idiomas, certo? Tá aqui, ó. E você, no caso, mudei de lugar, né? Então eu vou para os Estados Unidos, aí eu vou ter que instalar novamente. Ou não, você pode vir aqui mudar o idioma para o inglês, né? E aí ele já verifica as palavras em inglês, então ele já vai corrigir aqui nessa parte de correção ortográfica em inglês, né? Então aqui como está português, tudo tranquilo, né? Vamos um pouquinho aqui para a direita, né? Então estávamos no canto esquerdo, né? Eu vou entrar agora aqui no canto direito, certo? Então aqui nós temos três opções logo aqui no início, né? Então essa primeira aqui, ó, modo leitura. O que é isso? Ele vai pegar meu texto e transformar ele como se fosse um livro, né? Cabendo duas páginas, né, na mesma tela, né? Então ele faz como se fosse um livro, né? Tá aqui ó, o fim do documento, mas se fosse grande, ele já vinha para aqui para esse outro lado, para essa aba da direita, né? Então é uma forma de a gente ler o texto de forma mais contundente, mais tranquila, né? E ter mais informações dentro da tela, tamanho da letra maior. Então tudo isso influencia bastante, né? Nessa parte aqui de leitura. Então aqui é um modo de leitura. Então se você quer só ler, né? Veja que aqui a gente não pode fazer uma edição. Ó. Então não apaga, né? Não tem essa parte de edição. Por quê? Porque eu estou só em somente leitura, né? Só modo de leitura. Essa layout de impressão que nós usamos, né? Que a gente vê a página, né? Como ela vai ficar e tudo. Então, desta forma aqui é o modo de impressão. Então, eu sei como vai ser impresso meu documento, né, do Word. Este próximo aqui já é layout de web. Não é muito usado, né, mas isso foi muito usado antigamente. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha muitos programas para fazer sites, então era possível fazer site aqui no próprio Word, porque já tinha esse negócio de colocar cor, né, e várias outras opções, né, que a gente podia ver como é que ficava, né, quando fosse no navegador, né? Então a gente conseguia fazer sites bem interessantes aqui no Word, né?
Só que nós não usamos mais isso, tem vários outros programas para fazer sites, né? Mas aqui é uma maneira bem interessante a gente ver no layout da web, né? Como é que esse documento ia ficar no navegador, certo? Aqui a gente ainda pode, né, editar e tal. Então é bem interessante, certo? Então você vai pegar o documento e colocar ele no tamanho da tela e não do tamanho da folha. Também pode ser muito interessante para visualizar melhor o documento, certo? Vou voltar aqui para o modo de impressão, né, o layout de impressão, que é como a gente vê na página. Agora vamos lá. Dependendo do monitor, né, nós conseguimos, da resolução, nós conseguimos colocar quando ele está aqui em 100%, ó, tá aqui tem um zoom, menos e mais, e quando está aqui em 100%, a gente coloca a folha A4 bem em cima aqui e fica o tamanho exato da folha A4. É bem interessante? Funciona em todos os computadores? Não. Depende do monitor, certo, pessoal? Mas a ideia era essa. Quando fosse 100%, seria o mesmo tamanho da folha A4. Né? O que é interessante aqui? A gente pode diminuir o zoom no menos. A gente também pode aumentar o zoom no mais. Certo? Para que serve? Por exemplo, se a gente estiver fazendo uma capa de trabalho, é interessante a gente ver a folha toda, né? Para que a gente possa ver que o título do documento teria que ficar aqui no meio, centralizado, então a gente consegue adaptar melhor o documento aqui nessa parte, certo? Então aqui no meio a gente coloca o título do documento, um pouquinho abaixo o nome do professor, então diminuindo o zoom aqui fica mais fácil de visualizar o documento, né? Assim como também se eu quiser ler, né, ou apresentar num data show, por exemplo, um documento Word, eu posso aumentar aqui, ó, né, maior para ser melhor a leitura, né, e a adaptação, né, de como vai ser a leitura num data show, numa televisão, né? Então isso melhora bastante. A gente também pode clicar aqui, ó, onde está a porcentagem, né? Pronto. E aqui a gente pode aumentar o nível para 100, 200, 75, né? É o que já está pré-programado, mas nós também podemos aumentar aqui nessas setinhas de porcentagem, como também podemos digitar, né? E outras opções interessantes, por exemplo, a largura da página. A página vai ficar, ó, certinha na tela, certo? Eu posso botar a largura do texto, então ó, ele amplia mais do que a folha, no caso, né? E vai ficar centrada no texto, né? Então vou botar aqui a largura do texto e dar um OK. Ó. Você vê que o texto agora que ficou no centro, né? E não a folha. Eu vou voltar novamente. Ó, ficou em 246%. Vou colocar a largura da página. Então o que é que vai acontecer? A gente vai conseguir ver as extremidades da folha, né? Vou dar OK, ó. Tá aí nós conseguimos ver agora a extremidade da folha. Ó. Então é bem interessante, ó. Ficou 179% aqui no meu monitor, né? E a página inteira. Se eu quiser ver a página inteira, então ele vai colocar para que minha tela fique a página toda, né? Vê que a porcentagem caiu para 55, certo? Mas aí tá a folha inteira aí, ó, né, na minha tela. Vou voltar para o 100%, né? Então aqui tem várias outras opções. Se você quiser colocar mais de uma folha, né, ó, várias páginas, você pode dizer assim quantas folhas você quer, ó, certo? Para ficar também uma forma mais interessante. Eu vou voltar aqui para o 100%, né? Dá OK. Então nós estamos aqui no 100%. Vou aumentar um pouquinho, né? Tem uma opção interessante também que é segurar o Ctrl, né? Da teclinha do mouse ou do teclado. Segura o Ctrl e a gente rola aquele scroll, né? Que é do mouse, que é aquela bolinha de subir e descer, né? Também amplia, né? Segurando o Ctrl ou diminui. É bem interessante também. Então vamos agora começar com algumas opções aqui, ó, certo? Do menu aqui do Word, né? Veja aqui, ó, copiar e recortar estão apagados. Por quê? Porque eu não tenho nada selecionado. Então, se eu quero copiar o nome resumo, aí agora, quando eu selecionar o nome aqui, ó, resumo, eu consigo aparecer essas opções, né? Então vamos lá, qual a diferença entre copiar e colar e recortar, né? Então, copiar, eu aperto, então ele copiou o texto,
né? E o texto continua no mesmo lugar e eu posso colar agora. Então, venho aqui, colar, certo? Veja aí que ele já deu um errozinho de português aqui, ó, né? Mas, ó, ele viu que não tem sugestão, é porque tem resumo, então ele tá vendo que é erro, né? Mas, então, copiar continua o texto original e ele cola em outro lugar, mantendo o nome resumo ali, certo? Já o recortar, ele remove, né? Então, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, o resumo e ver um recortar. O que foi que aconteceu? Ó, removeu. Então, quando eu colar no outro local aqui, certo? Ele vai aparecer. Posso colar novamente? Posso, certo? Em alguns casos não exatamente no Word, mas alguns documentos quando a gente copia arquivos, ele não dá mais a opção de colar, né? Por quê? Porque o recortar é mover, né? Então quando eu recorto eu estou movendo deste lugar e vou colocar em outro, certo? Então essa é a diferença. Copiar mantém o original e cola em outro lugar e o recortar remove aquilo que foi selecionado, né? Então ele vai mover daquele local. Quando você colar, ele vai para aquele outro local. Então ele sai. Então vamos novamente recortar e vou colocar aqui na primeira linha. Vou colar novamente. Tá aí. Então a ideia. Então isso é só copiar e colar, né? Não, copiar e recortar. E o botãozinho de colar. Mas vamos pegar uma opçãozinha aqui, ó. Vamos lá. Eu vou abrir um site aqui, certo? Bem interessante, né? Vou copiar essa ideia aqui, ó. Então, a conta da luz, tarará, vou copiar esses 3 parágrafos, né? O botão direito, copiar. Vou voltar lá no Word e vou colar. O que é que aconteceu? Ele colou, né? Mantendo a formatação que estava o texto, certo? Lá no site. Então ele mandou até link. Então aqui tá linkado, ó. Esse outra parte aqui também tá linkado. E aí eu consigo ver que, com certeza, né, foi trazido de algum lugar. Não fui eu que digitei, né? Então copiei e colei. E aí é bem fácil de saber que foi um plágio, digamos assim, né? E outra, eu vou ter que formatar, né? Se eu quiser entregar um trabalho assim, alguma coisa, mesmo eu citando, eu vou ter que adaptar ele à minha formatação, né? Então não é isso que eu queria que fizesse, não queria que viesse com essa formatação. Eu vou fazer o seguinte, vou desfazer. Pode ser aqui nessa setinha, né? Como eu posso ter o atalho também que é Ctrl Z. Então vou apertar a setinha aqui, ó, desfazer, certo? E vou colar de outra forma. Então vou vir aqui embaixo, ó, né? Tem uma opçãozinha aqui para baixo, clicar e eu tenho 3 opções aqui, ó. Primeiro, ó, manter formatação original. Então é essa formatação que a gente colou, né? A segunda opção, mesclar formatação. O que é que acontece? Ele pega a mesma formatação que veio lá e mescla com a que eu já tenho, né? Então veja aqui, ó, essa outra, a fonte era diferente. Nessa do meio ele mantém a minha fonte que eu estava, né? No meu texto. Então, ó, continua a fonte que eu estava, então no caso Calibri, né? Só que ele continuou trazendo os links, trazendo a parte que ficou em negrito, né? E não mais muda a fonte. Então ele adaptou a minha formatação do texto que eu já estava. Mas não é isso que eu queria, né? Porque eu não queria que viesse o negrito nem os links. Então eu uso essa terceira opção aqui, ó, que é manter somente o texto. Então, o que é que eu tô, por mais que eu tenha copiado de lá toda a informação, não vem mais a formatação e sim apenas o texto, né? Então aí, ó, veio apenas o texto. Bem interessante, né? Agora eu posso, por exemplo, remover esses espaços que estão aqui. E aí parece que fui eu que digitei o texto em si, né? Porque não veio formatação, né? Então temos essas opções aqui, ó, de colar, certo? Que é bem interessante, né? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vamos, tipo, digitar um livro, né? Então agora, por exemplo, em vez de resumo aqui, eu vou colocar o capítulo 1, certo? Aqui embaixo já vai ser
capítulo 2, certo? Então, ó, estamos digitando um livro, né? E aí a gente tem essa formatação do capítulo 1. Só que o capítulo 1 eu vou formatar de forma diferente, né? Então, ó, a gente vem aqui em cima, já, então nesse quadradinho aqui, nesse primeiro quadradinho que tem o nome calibre, né? É a fonte. Então eu vou clicar aqui e vou escolher uma fonte diferente. Deixa eu só jogar ele aqui para a direita, né, com essa opção, para a gente ver melhor, certo? E aí eu vou passando o mouse, ó, e aí ele vai mudando uma fonte. Então vamos pegar uma fonte aqui interessante, certo? Pronto, gostei dessa aqui, ó, Bansk Light Condensed, certo? Então, ó, aqui eu escolho fontes. Nessa outra opção eu escolho tamanho. Então, eu vou passar o mouse aqui, ó. Então, vamos que nosso livro seja tamanho aqui 22. Pronto, vou voltar ele aqui para a esquerda. Não, por enquanto eu vou deixar. Então, vamos lá. Esse é o quadradinho aqui. São as fontes, né, que eu posso escolher. Então, está selecionado lá aquele pedaço de texto. Então, a fonte só vai mudar nessa parte que está selecionado, certo, pessoal? E a próxima que tem os números é o tamanho da fonte, certo? Eu também quero mudar a cor. Então eu venho aqui nesse Azinho, certo? Automático seria preto, né? Se a gente mudar a fonte para um fundo para azul, ele transforma em branco automaticamente, né? Então geralmente a gente deixa automático, né? Só que eu quero que ela fique azul, né? Meu livro será azul. Então eu posso escolher aqui as opções, vou escolher esse azul aqui mais clarinho, certo? E vou voltar ele para a esquerda. Pronto, tá aí o nosso capítulo 1 do nosso livro, certo? Bem tranquilo. Vamos ver qual o nome da fonte, ó, Shrift, né? Eu quero pegar essa mesma opção aqui e fazer aqui nesse capítulo 2. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar capítulo 2, vou vir aqui na fonte, aí vou escolher aquela fonte que a gente já tinha escolhido, né? Depois vou mudar o número do tamanho da fonte para 22, né? E depois vou vir aqui e mudar a cor da fonte. Aí imagina aí se eu ainda colocar negrito. O que é negrito, pessoal? Tá aqui, ó, negrito. Colocar o texto em negrito. O que seria negrito? Ah, negrito é ficar mais preto. Eu já vi alguém respondendo assim, deixar mais preto, né? A fonte. Não, pessoal, não é mais preto, é aumentar, né, a intensidade da fonte, alargar ela, né? Por quê? Porque ela pode mudar de cor, né? Então, negrita é dar um destaque na espessura do tamanho da fonte, certo? E não deixar mais preto, porque a gente trabalha com cores, né? A cor preta, por exemplo, e quando a gente bota negrito ele fica mais preto. Não, isso não é, né? Porque se eu mudar de cor, né, também fica negrito, né? Então, ó, por mais que esteja azul aqui, ó, não ficou mais preto, né? Ele ficou com mais força, né? Com a densidade maior da espessura, né? Então isso é o negrito, certo? Então não é a forma da cor, e sim da fonte, né? Aumentar a espessura da fonte. Pronto, então fiz 4 opções aqui. Quando eu chegar aqui no capítulo 2 eu vou ter que fazer essas 4 opções? Não. A gente tem uma opção muito interessante aqui, que é esse pincel de formatação. O que é esse pincel de formatação? Ele copia apenas a formatação do texto e não mais o texto, certo? Então, por exemplo, eu quero pegar essa mesma formatação e colocar aqui no capítulo 2 de uma forma rápida. O que é que a gente faz? A gente seleciona o local que a gente quer copiar a formatação, certo? E vou clicar aqui no pincel de formatação. Então, clico aqui no pincel de formatação. Veja que meu mouse já mudou, ó. Tá vendo? Tem um pincelzinho. E aí eu vou selecionar o local que eu quero que copie essa formatação. Ó. Então, ó, venho para cá e seleciono o capítulo 2. E veja aí, ó, o que foi que aconteceu. Mudou o texto? Não, mudou só a formatação do texto. Certo? Então, botou a fonte, botou o tamanho, mudou a cor e colocou o negrito automaticamente. Por quê? Porque ele só copiou a formatação, certo? Vou dar um enter aqui e vou continuar meu capítulo 2, né?
Aqui será o capítulo 2, né? Que irá mostrar a nova usabilidade, certo? E assim vai. Ah, professor, mas ficou. A gente vai ter que apagar essa formatação, né? Então eu posso vir aqui, ó, essa mesma formatação que está aqui embaixo, usar o pincel e vir para esse outro lado aqui e tornar ele do mesmo jeito desse, né? Sim, posso sim. Mas também, como a gente não está usando nenhuma formatação, eu também posso apagar a formatação. Tem um botãozinho aqui, ó, nesse A com borracha, ó, limpa toda a formatação. Então eu quero apagar toda a formatação desse texto aí, eu venho aqui, ó, limpar toda a formatação. E aí ele voltou para a formatação inicial do Word, que é calibre 11. Ah, professor, mas nós não usamos calibre 11 em documentos, né? Então eu vou vir aqui, ó, selecionar e vou colocar aqui, ó, Arial, né? Tamanho 12. Eu vou até justificar o textozinho aqui, ó. Pronto. Então o que foi que a gente fez? Mudou a fonte, mudou o tamanho e ainda colocou ele justificado, certo? Tranquilo. Deixa eu só terminar mais um aqui, um pouquinho do texto aqui no capítulo 2. Então aqui será o capítulo 2, que irá mostrar nova usabilidade do Microsoft Word, que será nossas próximas aulas no decorrer desse semestre. Por exemplo, né? Após o Word, iremos entrar no Excel, que também é da família da Microsoft, certo? Ó, veja que aqui, ó, não ficou justificado. Ó, esse M está mais longe do que esse S aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia. O que é que eu vou fazer, né? Ah, vou ter que mudar o tamanho, mudar a fonte. Não, a gente vem aqui, seleciona aqui a primeira linha aqui, ó, pode ser, ou uma linha do meio, né? Um parágrafo, o mais interessante é que seja um parágrafo. Vem, clica no pincel e vamos passar esse pincel aqui, ó. Aí, ó. Então agora ele justificou, né? Mudou a fonte, mudou o tamanho, certo? Automaticamente. Por quê? Porque eu estou copiando apenas a formatação, né? Então, dá um enter aqui para ficar igualzinho lá. Então, ó, capítulo 1, capítulo 2. E copiando a formatação. Tranquilo? Certo? Outras opções que nós temos ali naquele menu. Vamos voltar aqui e selecionar. Nós temos esse Azinho aqui, ó. E esse outro, né? Um é aumentar a fonte, né? Então a gente pode clicando aqui, ó, para ir aumentando, né? Como também nós podemos clicar nesse outro para ir diminuindo a fonte. Para que isso? Para a gente ver de uma forma mais tranquila do que ficar indo aqui diminuindo, né? Então é uma forma mais rápida que foi criada aí, ó, para a gente aumentar e diminuir a fonte, certo? Então esses dois botãozinhos aqui, um aumenta, o outro diminui a fonte. Vamos lá. Vamos fazer uma suposição aqui embaixo, vou fazer uma lista, né? Então vamos, por exemplo, pegar uma lista de nomes aqui, ó. Alex Menezes, né? Carlos Coda, né? Maria Luciana Gonçalves, né? Olha que ele já botou o G maiúsculo, vou querer o G minúsculo, né? Vamos supor que seja isso. E aí, Ulisses Misséria Camargo. Pronto. Então a gente copia, né? Vou botar outro nome aqui, né? Tama Macedo. Pronto. Então a gente copia às vezes alguns nomes aí que vêm de um documento e alguma coisa assim.
E esses nomes vêm todo desconfigurado, né? Letras maiúsculas, letras minúsculas, só maiúsculo, né? E vem essa confusão toda como tá aí. Ah, professor, eu vou ter que digitar tudo novamente, né? Não. Nós temos uma opçãozinha aqui, eu vou selecionar tudo, certo? Que é esse A aqui, ó, A e esse A minúsculo, né? A maiúscula e A minúscula. Então aqui a gente tem opções, ó. Por exemplo, a primeira letra da frase em maiúsculo. Então, vamos clicar nessa. O que é que acontece? Só a primeira letra de cada linha vai ficar maiúsculo. Os nomes são assim? Não. Nomes não são assim. Mas se a gente copiou um texto, né, parágrafos e tal, e quer que a primeira parte do parágrafo seja a letra maiúscula, pronto, a gente usa essa opção. Tranquilo? Beleza. Mas não é essa que nós queremos. Ah, a gente copiou uns e-mails e veio o e-mail com letras maiúsculas, letras minúsculas. Claro, a gente tem a opçãozinha aqui, ó, que a gente sabe que todos os e-mails são minúsculas. Então a gente clica, fica tudo minúsculo. Nomes próprios são minúsculos? Não, né? Então, essa também não é a opção que a gente deseja. Mas se fosse e-mail, sim, seria essa a opção, né? Aí, ó, podemos deixar todas em maiúsculo. É um jeito interessante, né, de nós usarmos isso também, né? Assim como também temos um aqui, ó, colocar cada palavra em maiúscula. Pronto, então, como eu sei que são nomes, né? Aí, sim, cada palavra de nome tem que ser maiúscula. Então, essa é a opção que seria mais correta por momento, né? E a gente também pode alterar aqui, ó, entre maiúsculos e minúsculos. Então, os que era maiúsculo vão ficar minúsculo, o que era minúsculo vai ficar maiúsculo. Olha a bagaceira. Certo? Desfazer. Então, alterar novamente maiúsculos e minúsculos. Certo? Então, é muito legal essa opçãozinha aqui para quando a gente copia textos, né, com maiúsculos e minúsculos, né? E a gente consegue organizar. Então, nós já vimos negrito, né? Que o que é negrito? Aumentar, né, a espessura da letra, né? Certo? Temos a opçãozinha do lado aqui, deixa eu só selecionar outra aqui, que é o itálico. O que é o itálico? Deitar as letras, ó, Ctrl I o atalho. Então, ó, deita para a direita aí, ó, muito usado em documentos, né? Quando o termo é em inglês. Então, quando o termo é em inglês ou de outra língua, a gente usa ele em itálico, certo? E sublinhado, geralmente, quando a gente vai assinar um documento, né? Aí ele risca embaixo. Claro que tem uma opçãozinha aqui do lado, ó. Nós temos vários tipos de risco, ó, com dois, com mais grosso, pontilhado, tracinhos, certo? E aí você pode escolher, assim como também podemos mudar de cor, ó, o pontilhado, a linhazinha embaixo. Então é bem interessante essa opção do sublinhado, certo? Do lado do sublinhado nós temos o taxado, certo? Professor, nunca vou usar o taxado. Vai. Em alguns documentos, principalmente da justiça, que aquele capítulo, aquele parágrafo, né, foi jogado embora, não é mais utilizado, né? A gente usa o taxado nele, né? A gente deixa lá e coloca o taxado, né? Tá mostrando que tá riscado no meio, né? E que não vai ser usado, mas a gente sabe qual o texto que estava digitado ali, né? Como também, vamos supor que a gente está fazendo um documento ali de promoção, né? Então, ó, por exemplo, de RS, que é de R$ 50, né? Então demos uma promoção de 35, 25, ó, 50% de desconto. Então a gente pode vir aqui, ó, pintar de vermelho, bem interessante, né? E taxar, ó. E aí a gente pode colocar esse negrito, ó, de R$ 50 por 25. Então é outra maneira de a gente usar essa opção de taxado, certo? Vamos para essas outras duas opções que temos aqui. Ela é bem interessante, né? Porque é uma forma da gente escrever, por exemplo, assim, ó, limite, né, de 10 na base 10, né? Como é que eu coloco esse 10 para ficar embaixo? Então eu posso selecionar, então eu podia só clicar aqui e colocar, certo? Então ele vai para baixo.
Como também nós podemos colocar, elevar acima, então 2 elevado a décima, né? Então eu quero elevar a décima, então posso selecionar esse 10 aqui, ó, e clicar nesse sobrescrito que fica em cima, então 2 elevado a décima. Eu posso botar texto também, né, quando ele está pressionado lá em cima, como eu posso colocar outros números, né? Então 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, né, 2 elevado a 900, certo? E aí eu clico novamente, né, sai a opção, e aí ele volta para o tamanho normal. Clicou, ele volta, né, para botar aí, ó, novamente, certo? Então, digamos que eu quero somar aqui, ó, né, 2 elevado a 900 mais 9 elevado ao quadrado, certo? Então, esse elevado, esse é embaixo, né, subscrito, certo? Então, são para a gente fazer um pouco sobre matemática, fazer algumas fórmulas, então é muito utilizado para isso, certo? Outra parte interessante é essa letrinha aqui, ó, né, que são várias opções de texto. Então vamos, por exemplo, colocar aqui um Jairo Ferraz, né? Vou colocar aqui na direita para a gente ver melhor, né? Vou selecionar e vou escolher essas opções, ó, certo? Ó, veja que eu consigo botar, né, sombra embaixo, né, que aqui é reflexo, colocar de outro jeito, né, ó, certo? E aqui embaixo a gente tem várias outras opções, que é bem interessante, certo? Que é para aumentar o brilho, diminuir. Então eu vou escolher esse aqui, vou aumentar aqui o tamanho da fonte para ficar melhor de ver, certo? Então aqui a gente tem várias opções, ó. Por exemplo, contorno, quero colocar um contorno aqui, ó, branco, ó, ficou um pouquinho mais fino, não, preto, né? Aí, ó, você viu um contorno aí, cinza. Então você pode escolher várias opções aqui que ser um pouco interessante para você, certo? Sombra. Então a gente tem uma sombra aqui, ó, quiser colocar outra sombra, né? Uma sombra em cima, embaixo, mais embaixo, um reflexo, aumentar o reflexo, tá o reflexo para trás, né? Então tem vários outros. Na sombra, o reflexo, que é o que a gente já está usando, né? Ó, o reflexo completo, reflexo à metade, reflexo no início, né? Afastado, ou mais afastado ainda, né? A gente está usando esse aqui, primeiro aqui, ó, certo? Então, dentro dessa opçãozinha, nós já temos várias outras opções, né? Brilho, aumentar brilho, né? E também são muito interessantes para fazer isso. Estilos de números, né? Ligaduras, né? Que também é uma parte interessante, né? De como é que fica o texto, né? Como a gente usa pouco, não vai interferir muito não, certo? Não vou usar nenhuma ligadura. E alguns outros conjuntos, né? Letras maiúsculas, ele já fica, ó, né? Certo? Então tem muitas opções aqui dentro que nós podemos escolher, certo? Então, para a aula não ficar muito prolongada, vamos só para mais uma opçãozinha aqui, certo? Que é esse AB aqui. O que é esse AB? Marcador de texto. Não sei se vocês lembram, antigamente a gente tinha umas canetinhas para marcar os textos, os livros. Era bem interessante, né? Geralmente eu só tinha visto em 3 cores, que era amarelo, um verde cana e o rosa, né? Mas tem outras opções, eu só tinha visto essas. Então, por exemplo, eu quero marcar aqui o texto, né? Renata Caribelli. Então, vou selecionar aqui e vou usar essa marcação de texto. Então, eu venho aqui, ó, e marco o texto aqui para chamar um pouquinho de atenção. Ó. Então, eu lembro dessas 4 opções aqui iniciais. Essas outras eu não tinha visto ainda, né, nas canetinhas lá de marcador de texto. Certo? Mas tem por quê? Ah, professor, só temos essas opções? Não. Nós temos outras opções de cores que, ó, lembre-se que o nome Renata Calibelli
é o que está selecionado, né? Então eu criei outras cores. Tenho aqui esse potezinho aqui também na direita, que a gente pode escolher outras cores, ó, mais claro, mais escuro. Lembra-se quando eu disse que o texto é automático? Então quando eu coloquei um fundo escuro, ele já muda automaticamente a cor da letra para branco, né? Que aí não, a letra está numa cor chamada automática, né? Então se eu mudar, ela muda automaticamente, certo? Qual a diferença então, professor, entre o potezinho de texto e o marcador de texto? Então vamos lá. Vamos supor que eu vou marcar esse parágrafo todo. Então cliquei aqui e vou marcar aqui ó, no amarelo. Veja o seguinte, ó, tem uma linha branca aqui ó, no meio, né? E ele não marcou um quadradinho, ele não terminou aqui, ó. Ah, mas eu queria que fizesse um quadradinho, né? Que quando a gente pega um livro, que o livro quer chamar a atenção, ele tem aquele quadradinho colorido, o textozinho no meio, é bem interessante, né? Vamos fazer o mesmo, do mesmo jeito? Vamos, né? Então o que muda é essas opções. O marcador de texto não faz isso, né? Ele marca só o texto em si. Vou desfazer. Clicar aqui no desfazer, certo? Vou desfazer novamente. Pronto. E ó, em vez de selecionar, né, eu vou deixar o mousezinho aqui dentro do parágrafo, né, e vou escolher aqui o baldezinho de tinta. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pintar todo o parágrafo, todo aquele parágrafo. Ó, se eu escolher um azul muito escuro, ele já bota a letra branca, né? E aí eu vou dar uma realçada naquele texto, né? Nós estamos usando azul, então vamos usar um azulzinho aqui mais claro. Pronto, e ele dá uma realçada geral, né? Sem deixar aquelas linhas brancas do lado e completa aqui, ó, com a cor que eu escolhi, certo? Então essa é a diferença entre o potezinho de tinta e o marcador de texto. Tranquilo, pessoal? Então por hoje é isso, né? Então isso é o início do Word. A gente viu essas opções aqui embaixo, vimos essas outras opções aqui, né? De ampliação, de zoom, né? E vimos toda essa parte aqui do menu, certo? Então, para não prolongar muito, não ter muitas opções, né? Muito conteúdo aí só nesse início, a gente fica por aqui nessa aula, certo? Qualquer dúvida, vocês podem fazer perguntas aí. E por hoje é isso. Obrigado, pessoal.